Então, pessoal, nós vamos aqui trabalhar um pouco a revisão do que nós falamos até agora. E essa aula vai ter que ser também para tirar as dúvidas de vocês em relação, por exemplo, semana passada nós trabalhamos na verdade foram duas aulas, nós trabalhamos sobre a reforma luterana, nós demos um salto, né? Fomos lá para o final da Idade Média, porque muitos não, dia 31 era dia da reforma, dia 31 de outubro, e aí ficou da gente trabalhar com vocês para que vocês entendessem a reforma. Falamos da reforma, né, que foi a reforma do século XVI, e depois se alguém ficou com dúvidas, aí só fazer essas perguntas, tá bom? Então a gente vai retornar ao assunto lá atrás, onde nós paramos, para dar continuidade. Vamos fazer aqui uma pequena memória, para ver se a gente consegue entendendo aí esse processo. A primeira coisa que nós falamos lá atrás é que quando a gente estuda a Idade Média, basicamente nós estudamos do século V ao século XV. Então, do século V até o século XV. Esse é o período da Idade Média. 1000 anos, mais ou menos, de história. Depois nós falamos para vocês, né, fizemos aí, o primeiro assunto que nós trabalhamos foi aí sobre os muçulmanos, porque nós vamos falar bastante dos muçulmanos quando formos falar das cruzadas, quando for falar das perseguições religiosas, da Inquisição, os muçulmanos eles vão entrar nessa reflexão. Os muçulmanos que aparecem lá no século VII, né, com o profeta Maomé. Na verdade, Maomé nasce no século VI, mas a religião vai se formando aos poucos. Ele morre em 632, como falamos para vocês. Essa religião cresceu bastante, ganhou aí o mundo, muita parte do mundo cristão, como a Ásia cristã. Os muçulmanos conquistam a Ásia cristã, onde está inclusive Israel, vai conquistar a África cristã. Não esqueçamos que a África é o berço do cristianismo, ligado principalmente aí ao Santo Agostinho, né? Os muçulmanos conquistam essa área e depois eles vão até a Europa, ali na região onde está a Espanha atual. Então nós falamos um pouco sobre isso nas primeiras aulas. Depois nós falamos que o Império Romano do Ocidente, né, porque o Império Romano estava dividido em dois, desde o ano 395 não existia só o Império Romano, já eram dois impérios romanos, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, sendo que a capital do Império Romano do Ocidente vai variar, mas quase sempre foi Roma, e a capital do Império Romano do Oriente será Constantinopla, até o ano de 1453. Roma vai cair em 476 pelos germânicos, né? Já falamos para vocês que os germânicos eles estão ocupando lentamente o território romano, principalmente da parte ocidental, e esses romanos, esses germânicos, melhor dizendo, eles vão procurando terras, principalmente, eles vão ocupando, e no século V eles fazem uma grande ocupação desse território, acabando com a parte ocidental. E vai se criar pequenos reinos germânicos. Por que germânicos, Guto? Porque esses povos vieram do norte da Europa, chamado Germânia. Por isso são chamados de povos germânicos. Se são povos, não é um, são vários. E citamos aí alguns deles, né? Alguns povos importantes para vocês. Falamos dos francos, inclusive esse é o nosso assunto que nós estamos trabalhando. Falamos dos francos, falamos dos ângulos, dos saxões, dos lombardos, dos vândalos e de outros grupos que vão ocupar esse território aí chamado território ocidental. Então nós começamos a dizer que um grupo específico nos interessa nesse momento, que são os francos, porque esses francos, os povos francos, que vão conquistar aquela região que hoje é a França, né, parte da Bélgica, Alemanha hoje, né? Esses povos francos, eles fizeram aí, são os primeiros povos germânicos que vão fazer uma aliança com a igreja cristã. Uma coisa importante, quando esses germânicos eles ocupam o território romano,
as instituições praticamente desaparecem, as administrações desaparecem, né? Porque alguns lugares essa ocupação foi violenta, outros nem tanto, mas de qualquer forma a sociedade, as suas grandes instituições desaparecem, instituições de administração. E quem vai ficar responsável por administrar esse território será a igreja. Então a igreja ela vai ficar responsável por administrar territórios que pertenciam ao Império Romano, principalmente a figura dos bispos. Citamos aqui para vocês um desses bispos que foi Ambrósio, que foi prefeito e bispo de Milão. Agostinho também teve um grande poder político na região ali onde está hoje a África, né? O Santo Agostinho foi também Hipona, onde ele era bispo, né? Ele vai ser aí quase que um prefeito dessa cidade também. Então, os bispos que tinham formação intelectual, formação administrativa, farão esse papel aí de proteger a sociedade, de administrar a caridade, né? Porque as pessoas vão passar fome, vão ficar desempregadas. Então, a igreja será responsável nesses lugares por tentar salvar aquilo que muitos chamaram de civilização, né? Essa situação. Mas aos poucos, essa população germânica vai se mesclando com a população romana e criando um novo mundo. Esse mundo é o que nós chamamos de Idade Média. Então, quando esse mundo romano se mescla a esse mundo germânico, se mistura com esse mundo germânico, o cimento que junta esses dois mundos é um cimento chamado igreja, tá? É um mundo chamado igreja. Quando esses dois mundos eles vão se unir através da igreja, esse período vai ser chamado de Idade Média. Uma Idade Média que se ruralizou, uma Idade Média que vai basicamente ser religiosa cristã, né? Porque é o cristianismo que será a base dessa sociedade. E aí nós então começamos a falar dos francos para vocês. Os francos são divididos em duas grandes dinastias, nós já falamos isso lá atrás para vocês. A primeira dinastia é chamada de dinastia Merovingia, que começa lá com Clovis. Eu até falei para vocês que é o primeiro rei que se converte ao cristianismo, Clovis, que venceu os alamanos, né? Segundo eles, graças aí a uma intervenção divina, ele se converte, o povo vai se convertendo aos poucos aí ao cristianismo, esse povo que está nessa região que é a França. Depois, esses reis merovingios vão lentamente perdendo o poder. Depois da morte do Clovis, na verdade, os outros reis foram bastante fracos. Muitos chamam um historiador chamado Jacques Le Goff, que até faleceu já, chama esses reis de reis preguiçosos, reis, né, que só têm a coroa, mas não mandam em nada, porque a administração aos poucos vai passando para funcionários públicos que eram responsáveis pelos palácios, né? Como eles eram mordomos, cuidavam do palácio, eles foram chamados de mordomos do palácio. Então essa família dos mordomos do palácio, que é uma família que até era chamada de pipinídeos, né? A família dos pipinídeos. Essa família, ela vai administrar e vai ter o poder real na mão. Os reis são reis fracos, têm a coroa, mas quem negocia, quem administra, quem fiscaliza são esses mordomos do palácio, que têm alguns funcionários e um rendimento, um salário para poder administrar esse reino dos francos. Até o momento que um desses mordomos, o mais importante deles no primeiro momento é um cara chamado Carlos Martel ou Carlos Martelo. Ele vai, no ano de 732, ele vai impedir que os muçulmanos entrem na França, porque os muçulmanos já estavam na Espanha. Então esse Carlos Martel ele vai proibir a entrada desses
muçulmanos numa guerra chamada Guerra de Poitiers, lá no sul da França. Ele vai vencer esses muçulmanos, fazendo com que os muçulmanos voltem para a Espanha e não entrem na França. E com isso a igreja cada vez mais percebe a força, não só política, mas a força militar desse grupo dos francos. Por isso que a igreja se aproxima bastante deles. Os francos também têm interesses nas terras da Itália. Ali quem está comandando ali a Itália, naquele momento, quem governa a Itália está toda ela dividida em vários reinos. Um desses reinos está na mão dos lombardos, que é outro povo franco, é outro povo germânico, os lombardos, e outro território na mão dos bizantinos, que são os cristãos orientais. Tá? Aqui não dá muita importância para Roma. Na verdade, o imperador está preocupado com outras questões e não com a igreja romana nesse momento. E a igreja pede socorro para a família franca, né, através do Pepino, para que eles ajudem a expulsar os lombardos daquela região. Lógico, os lombardos têm interesse naquela região também, quer expandir o seu território para a Itália também. E o Pepino vai socorrer o Papa e com isso, aos poucos, vai selando, ou na verdade, selar não é a palavra porque eles já eram parceiros dos francos, mas vai consolidando essa parceria com os francos através desse homem, desse prefeito do palácio, que é o Pepino, e vai o Pepino sentindo-se forte o suficiente, apoiado pelos nobres da época, ele vai derrubar o último rei merovingio, chamado Teoderico III. Eu já passei essas lâminas para vocês têm tudo isso aí no grupo. Então Pepino vai derrubar esse último rei chamado Teoderico III. E ao derrubar esse rei, a igreja o apoia, coroa ele como rei dos francos, e muitos vão dizer então que o Pepino será o primeiro rei carolíngio. Aí existem discussões, porque alguns falam que o nome carolíngio está ligado ao pai do Pepino, Carlos Martelo. Lembra que o nome é Carlos Martelo? A palavra Carolus, em latim, Carolus, por isso carolíngio. Então, o pai do Pepino, Carlos Martelo, já seria o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro da dinastia carolíngia. Mas ele não era rei, por isso que o Pepino é considerado o primeiro rei carolíngio, ao derrubar a dinastia merovingia. O Pepino, ele vai para vencer essas guerras. O Pepino, ele vai, às vezes ele toma a terra da igreja para dar para nobres, mas também ele doou muitas terras para a igreja também, na França. Então ele foi um rei, vamos dizer assim, que favoreceu muito a riqueza da igreja na França, no Reino Franco, né? Então, muitas doações para a igreja. O pai dele, ao contrário, tomou muitas terras da igreja para vencer os muçulmanos, por exemplo. O pai dele, Carlos Martel, tomou muitas terras da igreja para poder dar para nobres lutar do lado dele contra os muçulmanos. O Pepino começa a devolver essas terras. E o território da igreja cresce muito no Reino Franco, graças ao Pepino, esse Pepino chamado Pepino o Breve. Só para ajudar vocês aí, o Pepino ele vai governar por muitos anos. Ele governa do ano de 751 a 768. Então, de 751 a 768. Durante 27 anos, ele será aí rei, né, dos francos, tá? Desculpa, 17 anos, não 27. Durante 17 anos, ele será rei dos francos. Aí, quando ele morre, um dos filhos dele mais velho, chamado Carlomano, vai assumir o trono na parte oriental. Carlomano vai assumir o trono na parte oriental e o outro filho, chamado Carlos Magno, vai assumir o trono na parte ocidental. Então, Carlos Magno fica com a parte ocidental e o Carlomano, o irmão do Carlos Magno, fica com a parte oriental. O problema, então, portanto, os dois assumem o trono em 768, quando o pai deles morre. O pai deles é o Pepino. O problema é que o Carlomano morre cedo, ele só governa por 3 anos. Ele morre cedo,
fica só o Carlos Magno, e o Carlos Magno então vai unificar todo o território franco sobre uma só coroa, que é a coroa dele, a coroa do Carlos Magno. Portanto, o Carlos Magno ele vai governar a partir de 768. Ele vai depois, eu vou falar sobre isso, vai virar imperador em 800, mas o importante é que o Carlos Magno então se torna a partir de 771, 3 anos depois, rei sozinho, porque o irmão está morto, o Carlomano está morto e ele vai governar sozinho o reino franco. Mas o que nos importa aqui são duas coisas, para vocês entenderem. Primeiro é que os francos, através do Carlos Magno principalmente, ele vai expandir o território, ele vai unificar o território. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês isso aqui. Eu pus um mapa aqui, deixa eu ver se eu consigo buscar esses mapas, para que vocês vejam, senão depois eu coloco lá também. E precisava salvar separado, não salvei. Deixa eu ver se eu consigo aqui, explorando os arquivos. Deixa eu pegar aqui, vocês estão vendo aí essa... Só um instante aqui. Depois os mapinhas aqui, deixa eu começar com o primeiro mapinha. Tá aqui, ó. Vocês conseguem ver esse mapa? Conseguem ver ou não o mapa? Não falaram nada. Acredito. Vocês conseguiram ver o mapa? É porque está desligado. O microfone de vocês está desligado. Eu não vi, não. Tá, então depois eu mostro para vocês o mapa. Pode deixar. Depois eu mostro, fica mais fácil mostrando depois. O fato é que o Carlos Magno, como rei franco, ele procurou resgatar o antigo Império Romano que foi derrubado pelos outros germânicos. O território dele vai estender até a Polônia, para vocês terem noção. Então ele vai unificando lentamente esse território. Como que ele faz isso? Através de guerras. Ele faz isso através de guerras. Então ele vai impondo guerras sobre outros povos germânicos e vai conquistando esses outros povos germânicos. Então ele lutou contra vários povos germânicos. Ele lutou, por exemplo, contra os lombardos na Itália. Ele se tornou inclusive rei dos lombardos também em 774. Além de ser já rei dos francos, ele se tornou rei dos lombardos em 774, quando ele venceu na Itália os lombardos. Ele vai ter uma luta muito grande com os saxões, que estão ali no norte no sul da Alemanha, com os bretões. Ele tem essa luta também com os bretões. Então ele vai conquistando esses territórios. Aquele que ele não conquista, ele torna esses territórios uma espécie de território vassalo, território amigo dos francos. Um exemplo que é feito, existe até os vikings, os chamados normandos, já estavam na França para evitar que outros normandos invadissem a França. Então ele teve muito parceiros, o Carlos Magno. Então o fato é que ele vai unificando esses territórios, e aqui é importante onde entra a igreja. Todas as vezes que ele unifica um território, ele obriga o rei vencido a se converter ao cristianismo. Isso faz parte do tratado de paz. Então, quando ele vence uma guerra, existe um tratado de paz, e nesse tratado de paz, ele vai exigir aí uma compensação financeira. Além dessas compensações financeiras, ele vai exigir também, além dessas compensações financeiras, ele vai exigir que as pessoas se convertam ao cristianismo. Então, veja bem, com Carlos Magno, o cristianismo expandiu.
Aí você me pergunta, e se as pessoas não se convertessem? Ele matava, ele mandava matar. Então a gente até brinca que o Carlos Magno, a lei dele era converte ou morre, não tinha outra opção. Tá? Então essa conversão era uma conversão fruto de guerras, fruto de guerras. O rei e a população tinham que se converter. Lógico que depois os monges vão fazendo um trabalho de uma evangelização verdadeira, cristã, mas no primeiro momento essas conversões elas eram forçadas, elas eram superficiais. Por isso que o cristianismo no início não conseguiu acabar com essas superstições na Europa, porque muitos se convertiam por medo e não porque acreditavam em Jesus Cristo. Então, nesses tratados do Carlos Magno, a conversão era uma coisa obrigatória. Consta, o Legoff fala que uma vez ele mandou matar 4.500 pessoas que não quiseram se converter. Tá? Então a gente até brinca com a espada no pescoço das pessoas, tinha essa história converte ou morre, né? Então foi um período triste, mas real da história do cristianismo através do Carlos Magno. Então o Carlos Magno, ele foi, na França principalmente, ele foi o verdadeiro dono da igreja. Ele era o responsável por tudo que acontecia no território dele, voltado não só para a igreja, mas em outras coisas, ele era o responsável direto por isso. A igreja vai coroar o Carlos Magno no dia 25 de dezembro do ano de 800, 25 de dezembro do ano de 800. Essa data é uma data interessante, porque 25 de dezembro é o dia do nascimento de Cristo. O Carlos Magno, inclusive, foi a Roma para poder ajudar o Papa, na solicitação do Papa. O Papa coroa ele sem ele mesmo saber, ele não esperava isso, e ele nem gostou disso, porque ao receber a coroa do Papa, ficou parecendo que ele dependia do Papa para fazer as coisas, né? Ele dizia que a coroa ele conquistou e não devia favor a ninguém, mas de qualquer forma ele foi coroado imperador romano, né, do Sacro Império Romano. Aquele Império Romano que caiu com os germânicos, agora está sendo de novo reconstituído, vamos dizer assim, está reaparecendo. Agora é um império fraco, por quê? Porque o Carlos Magno, ele percebeu que para governar, ele necessitava da ajuda dos senhores locais, tá? Esses senhores locais, eles recebem o nome na história de senhores feudais, porque o feudo eram as fazendas, né? Os senhores feudais. Então ele percebe então que ele vai precisar desses senhores feudais. E cada região de várias fazendas foram se formando condados. E o homem mais importante dessa região era nomeado conde. Conde era o homem mais importante de uma região. E o Carlos Magno sabia que para ele vencer guerras, ele precisava do apoio dessa gente. Então ele foi cedendo terra para esses condes, foi isentando esses condes de pagar impostos, foi dando a esses condes o poder de julgar, eles eram juízes, né? Então esses condes se tornaram muito poderosos no governo do Carlos Magno. Mas o Carlos Magno precisava fiscalizá-los. Ele sabia que ele precisava dos condes, mas não podia deixar os condes fazer o que eles bem entendessem, senão ele perdia o controle. Ele teve uma ideia. Ele vai enviar grupos, alguns historiadores falam de 5 pessoas, outros falam de 2 pessoas. De qualquer forma, esses homens eram chamados de missi domici, tá? Domiti, traduzindo, tá? Enviados do Senhor. Italiano é isso, missi domici, né? O latim, melhor dizendo, missi, que significa enviados, domiti significa Senhor. Enviados do Senhor. Esses homens, esses 5 ou 2, de acordo com cada historiador, eles eram responsáveis por fiscalizar as ações dos nobres. Eram fiscais desses nobres, para ver se eles estavam cumprindo regras ou não, né? Mas para cumprir regras, o Carlos Magno teve então que mandar escrever essas regras, que elas não existiam. Porque entre os francos,
o que predominava era apenas a oralidade, a palavra, não se tinha muitas coisas escritas. Então Carlos Magno começa a fazer leis. Essas leis foram chamadas de capitulares, capitulares. Então ele mandava os missi dominicis, ou os enviados do Senhor, levar essas leis para esses nobres, para que eles cumprissem essas leis. Então esses nobres, eles tinham uma cartilha que eles tinham que seguir. Essa cartilha eram as leis do Carlos Magno, chamado capitulares, as capitulares. Para quem aí conhece a igreja, inclusive até hoje, as ordens religiosas de 3 em 3 anos fazem os seus capítulos. Isso vem nesse período, os capítulos, quer dizer, as regras da casa, as normas da casa que vão ser votadas para os próximos 3 anos. Então, os religiosos de 3 em 3 anos, quem participa de igreja que tem religiosos, vocês vão escutar falar assim, nós vamos para o capítulo geral. Capítulos são as regras gerais da ordem. Então, quem criou esse nome foi o Carlos Magno. Esses capítulos, essas leis, essas normas que os nobres tinham que seguir, Então, Carlos Magno, ele percebe que para que as pessoas sigam essas leis, ou para que as leis sejam entendidas, era necessário uma coisa muito importante. Que coisa importante que era necessário? Era necessário que as pessoas estudassem, que a educação fosse expandida dentro do território. Então começa, dentro do território carolíngio, uma expansão educacional. Lógico, aí você pergunta, quem é que vai ajudar nessa formação? Quem vai ajudar? Não, quem vai estar à frente da educação vai ser a igreja. Serão os monges, principalmente, porque eles que tinham essa formação. Alguns falam que o Carlos Magno era até analfabeto, não tinha formação. Então, os monges serão assim os responsáveis por essa expansão da educação em todo o território. Porque um povo culto, um povo que sabe ler ou contar, ele vai cumprir as regras. Mas se esse povo não sabe ler, não sabe contar, não sabe escrever, ele vai ter dificuldade de cumprir as normas do império ou do imperador. Então, Carlos Magno ele vai utilizar bastante a igreja e os monges, principalmente para ajudar nessa educação dentro da França. E isso que na história é reconhecido como o Renascimento Carolíngio. Então, ele fundou escolas, 3 tipos de escolas existiam no Império Carolíngio. A primeira escola era a escola dos mosteiros, onde os monges ensinavam principalmente ler e contar para as pessoas mais simples. Era esse tipo de escola que se tinha, ler, escrever e contar. Depois, o Carlos Magno criou as escolas chamadas escolas paroquiais. Cada igreja é considerada uma paróquia. E o Carlos Magno percebeu que essa igreja podia também ser uma sede de formação. Então ele vai também criar as escolas paroquiais. E as paróquias, como são mais centrais, ali não era só ler, escrever e contar, não. Aí o ensino era um pouco mais avançado, tá? Se ensinava outras artes, né? E aqueles alunos mais brilhantes, ou aquelas pessoas mais brilhantes, mais inteligentes, mais sábias do império, o Carlos Magno levou para estudar no palácio. Então contratava os maiores professores para que essas pessoas desenvolvessem o império e criou-se as escolas chamadas escolas palacianas, a escola do palácio, para esses gênios, né, para esses grandes homens, grandes pensadores, grandes administradores. O Carlos Magno criou também as escolas chamadas escolas palacianas. Aí tem aquilo que eu falei na última aula, eu vou depois postar para vocês perceberem a diferença. O Carlos Magno percebeu que o latim, que era a língua que as pessoas liam na época, o latim, na sua maior parte, ele era letra maiúscula e tudo emendada. Era difícil de ler, não tinha espaço. Letras que não eram redondas, letras difíceis demais de estudar. Era chamado de uncial essas letras. E o Carlos Magno, então, ele manda fazer uma mudança e ele cria a letra chamada letra minúscula. Não existia a letra minúscula, era sempre a letra maiúscula. E aí, então, ele manda criar essa letra minúscula mais redondinha, né, com espaço, né, entre uma letra e outra, entre uma palavra e outra.
com menos abreviações possíveis, porque quase tudo era abreviações, era difícil de ler, as pessoas mais simples. Para você ler um documento antigo, metade dele era abreviações, como a gente faz hoje. Em vez de escrever você, a gente escreve VC. Então, se tinha muitas abreviações. A palavra etc., por exemplo, é uma abreviação nessa época. A palavra etc., quer dizer, a palavra e outras coisas, né? E para não falar escrever outras coisas, escreveu etc., né? Então, se quer falar outras coisas, fala etc., que também era uma abreviação em latim. Então, havia muitas abreviações. O Carlos Magno manda reduzir essas abreviações, escrever frases completas, letrinhas mais redondas, minúsculas, para que as pessoas entendessem. Para homenagear o Carlos Magno, essa escrita foi considerada, chamada de escrita carolíngia. Escrita carolíngia. Ela vai se destacar principalmente no século VIII e século IX. Na verdade, do século VIII ao século XIII, essa letra se destacou. Do século VIII ao século XIII, foi a letra que se destacou, foi essa letra carolíngia. Foi muito importante para que as pessoas tivessem acesso ao conhecimento. Pessoal, nós estamos dizendo que houve uma revolução em que todo mundo começou a estudar? Lógico que não. Nós estamos dizendo que no mundo que as pessoas não estudavam, se 2 estudam, já faz a diferença. Se na escola tem 5 crianças, já faz a diferença. Então, Carlos Magno ele está preparando essa população para cumprir as regras. Além de cumprir as regras, essa população também, ela ser aí mais ligada, né, às regras do Império através da leitura, da escrita. E isso foi se formando então as escolas, as chamadas escolas carolíngias, seja no palácio, seja no mosteiro, seja aí nas paróquias. De novo, importante, quem ajudou Carlos Magno nesse processo da educação foram principalmente os monges. A igreja foi fundamental no processo de educação dentro do Império Carolíngio. Lembra que eu falei para vocês que o Império ele criou a unidade no Império, mas que o Império era fraco porque tinha muitos senhores que eram fortes, né? Muitos condes que eram fortes, tinha muito território. Quando Carlos Magno morre, o filho dele, chamado Luís, o Pio, né? O Luís não vai ter não vai conseguir governar como o pai governou, porque o pai realmente era diferenciado, conseguia administrar bem esse império. O filho não conseguiu administrar como ele, e o filho, antes de morrer, ele divide o império em 3 partes para os filhos, criando aí uma fragmentação no império. Os filhos começam a brigar entre eles, e vai gerar, nós chamamos aí de enfraquecimento do império, até que começa a ter invasões na Europa. Os muçulmanos invadem de novo a Europa, os vikings, que são os povos do norte, os normandos, vão invadir de novo a Europa, porque a Europa agora está enfraquecida com guerra entre irmãos querendo matar irmãos por território. Então, tudo aquilo que o Carlos Magno fez para unir, o Luís o Piedoso e os netos do Carlos Magno, os filhos do Luís o Piedoso, conseguiram esfacelar, vamos dizer assim. Vai enfraquecer e vai criar vários pequenos territórios dentro do Império, vai desaparecer essa unidade territorial que nós tínhamos falado para vocês. Na França, quem vai assumir uma nova dinastia no final do século X, uma nova dinastia vai assumir. Primeira dinastia, vocês já sabem, a dinastia dos Merovingios. A segunda dinastia foi a dinastia dos Carolíngios. E a terceira dinastia que vai assumir no final do século X será a família dos chamado Capetos. Não tem nada a ver com capeta não, tá? É uma família que vem da Inglaterra, chamada Capetos. Eles vão assumir aí a dinastia que vai assumir na França. Mas não existe mais unidade. Agora, na verdade, o rei é apenas rei por nome, porque na verdade, agora quem manda são os condes, viscondes, marqueses, são esses nobres. Eu só queria ajudar vocês, porque eu vou falar isso depois nas próximas aulas. Essa ideia da terra a troco de serviço não é do Carlos Magno, já veio antes. Desde o Clóvis já existia essa ideia. Eu dou terra, você luta do meu lado. Eu falei nas primeiras aulas que aqueles que dão terra são chamados de senhores feudais. Eu tenho a terra é chamada de feudo.
Se eu dou terra, eu sou um senhor feudal, um senhor que dá terra. Aquele que recebe, ele é chamado de vassalo. Só para vocês saberem a diferença de senhor feudal e vassalo. O senhor feudal dá a terra. O vassalo recebe a terra. Mas os dois são nobres. Tá? Só queria mostrar isso para vocês. Os dois pertencem à elite da Idade Média. Só que um recebe a terra para quê? Para proteger e para lutar do lado do senhor feudal. Então são cavaleiros, né? São militares que vão lutar do lado do senhor feudal em guerras que o senhor feudal faz o tempo todo. Então quem dá terra é o senhor feudal, quem recebe terra é chamado de vassalo. Só para vocês entenderem aqui, eu vou fazer uma brincadeira para vocês entenderem. Um vassalo pode ser ao mesmo tempo vassalo e senhor feudal? Pode. Se eu tenho muita terra que eu recebi de alguém, eu sou vassalo daquele alguém. Mas eu quero que alguém lute do meu lado também. Se eu doar terra, eu sou senhor feudal. Eu posso ser vassalo de alguém e senhor feudal de outra pessoa ao mesmo tempo, tá? Então é uma rede de relações de proteção. A gente até fala isso na história. A Idade Média é uma rede de dependência. Todo mundo depende de todo mundo. E quem tem mais terra é mais poderoso, porque vai ter mais soldados, vai ter mais dependência, vai ter mais, melhor dizendo, vai controlar mais essa rede, né? Então aqueles que têm mais terra têm condições de ter mais soldados, porque ele pode doar mais terras. E aí já vou adiantar para vocês. Quem é que tem mais terra na Idade Média? A igreja. A igreja. Então, quem é a maior senhora feudal da Idade Média? A igreja. Quem é que tem mais vassalos? A igreja. Guto, de onde vêm essas terras da igreja? De vários lugares. Pessoas que fazem promessa por alguma doença, dá a terra para a igreja. O Santo Agostinho, na África, ele dizia que se alguém tivesse 3 filhos, na hora de dar a herança tinha que fazer em 4 partes, porque uma deveria ser dada para a igreja. Então, promessas, reis que fazem doação para a igreja, condes que fazem doação para a igreja. O fato é que a igreja vai em todos os lugares, ela vai, lógico, isso não é de Roma não, tá? Isso pertence às igrejas locais. Então a igreja vai acumulando o território, né? Naqueles lugares que ninguém quer morar, os monges vão para lá, ali eles vão conquistando as terras deles ali. Então a igreja tinha muito território e ela pode no território fazer essas doações. Se a igreja tem muito território, ela é senhora feudal, então nesses locais, vocês já vão entendendo que os bispos, os padres das regiões mais centrais, eles vêm de classe mais nobre, eles vêm de famílias mais nobres. O padre da zona mais afastada, não, né? Muitos deles eram até pessoas muito simples, mas das zonas mais centralizadas, próximas de grandes centros urbanos, esses padres, eles e bispos principalmente, eles vão receber terras, eles serão membros de grandes famílias, então estão estendendo aí essa situação, tá? Então eu finalizo aqui, porque nós já demos 45 minutos, senão vocês não perguntam e ficam com dúvida. Então o Carlos Magno foi muito importante para a igreja, na expansão da igreja, expansão territorial principalmente, porque ao conquistar algum lugar, a conversão era forçada, a igreja entrava naqueles lugares e conquistava seus territórios, os monges evangelizavam e a Europa lentamente vai se tornando cristã. A Europa vai se tornando cristã e a Idade Média vai se tornando cristã, porque é justamente através desses contratos, dessas guerras, que a igreja vai conquistando o seu território também. Então, quem agora pode abrir os microfones, quem tiver dúvida aí, podem perguntar. Eu vou encerrando aqui o vídeo que eu estou gravando e aí vou deixar só vocês para perguntar.